E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do 7º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 4. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Um país de pequenos habitantes. Aqui na questão 1, ele pede para que você faça, a princípio aí a leitura de um texto, então a questão 1 é só para ler. Na questão 2, ele vai perguntar o seguinte: essa história é muito antiga, escrita em 1726. Apesar de ter sido traduzida e atualizada, ainda há alguns termos que não são comuns na língua que falamos em nosso cotidiano. Faça uma breve pesquisa utilizando um dicionário físico ou online sobre os termos abaixo. Então a gente tem, por exemplo, quartilho, que é aí uma medida de líquido, equivale aí a meio litro. Depois a gente tem relva, que é essa erva rala, rasteira, é tipo uma vegetação, uma graminha, em vão, que é uma coisa inútil, que não valeu ali para nada. Delgadíssimos, que é muito fininho, tem pouca espessura. E aljava, que é uma espécie de bolsinho, recipiente aí em que são colocadas setas, então ele é aberto em cima, é mais largo e embaixo ele é mais estreito, e aí as setas são colocadas dentro, ele é carregado com a pessoa que vai utilizar aí as setas. 3. Sobre o trecho lido, responda. A. Quem é o narrador dessa história? Ele é personagem da narrativa ou apenas a observa? Como você chegou a essa conclusão? Então aqui o narrador, ele é um viajante, que chega aí em um determinado lugar, que é desconhecido para ele. E quando aqui ele pergunta se ele é personagem da narrativa ou se ele apenas observa, ele quer saber o foco narrativo. Então ele é narrador personagem, ele está participando da história que ele está contando, ele não está assim só observando de longe, está narrado em primeira pessoa. E aí ele quer saber como que você chegou a essa conclusão. Então essa parte de como você chegou a essa conclusão é uma parte pessoal da resposta. Mas dá para pensar, por exemplo, em indícios como a palavra eu e outras do tipo, que mostram que, e os verbos também conjugados em primeira pessoa, que mostram que é um narrador personagem que está contando a história. B. Como são os habitantes do lugar onde a personagem se encontra? Então são pequenos, eles têm pouco mais de 6 polegadas, que dá aí cerca de 15 centímetros, e eles têm esse arco e flecha e aljava nas costas. C. No trecho, dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, acordei, deitei levantar-me, mas em vão o fiz. Por que Gulliver não consegue levantar? Então aí o que acontece? Ele estava amarrado por esses cordões finos, e ele só conseguia ver o sol, então por isso ele não conseguia levantar. E aí a gente consegue chegar à conclusão de que foram os habitantes desse local, esses pequenos habitantes que amarraram ele. D. Qual foi a reação de Gulliver ao ver os habitantes daquele povoado? Como ele se sentiu? Transcreva o trecho que mostra como você chegou a essa conclusão. Então ele se sentiu muito surpreso, Ele ficou espantado, a reação dele foi essa, de espanto, porque ele viu esses habitantes que eram muito, muito pequenos, tinham aí cerca de 15 centímetros, e para comprovar essa reação do Gulliver, o exercício pede que transcreva um trecho, ou seja, copie um trecho. Então daí tem esse aqui como sugestão, que é um trecho que vai realmente mostrar esse espanto que ele sentiu. Aula 2. O que é Requinat-de-Gul? Não sei como pronunciar isso, tá, gente? 1. Faça a leitura compartilhada da continuação da obra Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Então, tem aqui o texto para ler, na questão 1, é apenas leitura. 2. Há palavras ou expressões que você não conhece no texto ou que, pelo contexto, foi possível intuir seu significado? Utilize um dicionário físico ou online e anote o significado. Então, aqui é uma questão pessoal, são as palavras que você não conhece. E aí você vai marcar quais são essas palavras, procurar o significado e transcrever esse significado. 3. Sobre o texto, responda. A. Qual foi a reação do viajante Gulliver no começo do texto? Ele soltou gritos, ele gritou aí bastante, gritos horríveis, de acordo com o texto. B. Em seguida, o que os gritos do viajante causaram nos pequenos habitantes?
Bom, os gritos, no caso, espantaram, né, os habitantes. Eles fugiram, ficaram com medo, fugiram, e alguns, inclusive, caíram do corpo dele, né, e se feriram. C. No trecho, mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu corpo, o que a expressão mais tarde evidencia na história? Então, é uma expressão que mostra que no futuro ali da narrativa, no momento mais para frente do que o momento que ele está falando agora, ele descobriu que esses habitantes caíram do seu corpo. Então, é uma expressão para indicar ali um tempo, né? Que depois desse momento que ele está contando agora, mais tarde, no futuro, num momento mais para frente, ele fez essa descoberta. D. O que você acha que Requina de Gul quer dizer? Imagine que você fala a língua dos pequenos habitantes e invente um significado que faça sentido na narrativa. Então, aqui é uma questão pessoal, né? Vocês vão inventar de acordo com o que vocês imaginam. Aula 3. Continua nos próximos episódios. Então, aqui ele quer que você escreva uma continuação para essa história do Gulliver. Então, vocês têm que escrever o que aconteceu com ele, né? O viajante, o Gulliver e os pequenos habitantes daquele local. Tem que manter o sentido com o que já foi contado, assim, não pode fugir muito do que estava acontecendo. E depois disso, depois que vocês escreverem a continuação, vocês fazem também um desenho, né, uma ilustração dessa história. Aula 4, Narciso. Então, na questão 1 é apenas leitura, vocês vão dar um pause e vão ler, né, esse mito de Narciso para a gente responder ali a questão 2. 2. Sobre o mito, responda. A. Quais eram as principais características de Narciso? Bom, então o Narciso ele era muito bonito, mas ele também era muito egoísta, era muito frio. E ele era muito vaidoso, né? Ele se achava muito, ele acreditava que não tinha ninguém assim mais bonito, mais perfeito do que ele. B. Por qual motivo ele não se apaixonava por ninguém? Porque ele se achava realmente ali demais, então ele acreditava que não haveria ninguém mais bonito do que ele, né? Ele não acreditava que pudesse existir alguém à altura, digamos. Então, ele não prestava atenção em ninguém além dele próprio. C. Qual foi o seu castigo final? Quem o castigou? Então, a Afrodite, que é a deusa do amor, ela mandou Eros atirar uma flecha de Cupido no reflexo do Narciso no lago. O Narciso foi lá beber água, e aí o Eros atirou a flecha no reflexo que apareceu na água. E, consequentemente, o Narciso se apaixonou ali pela própria imagem dele, e aí ficou castigado para que ele nunca pudesse amar ninguém. D. Você acha que o castigo de Narciso foi justo? Justifique sua resposta. Então, aqui é pessoal, é o que vocês acham, né? Se acha que foi justo ou não, independente do que colocassem ou não, vai ter que justificar a resposta. Aula 5. Selfie. 1. Observe a ilustração a seguir. Então, a gente tem aqui, né, uma pessoa olhando para o reflexo dela própria num celular. Então, a gente vê que tem uma clara referência aí ao mito do Narciso, porque é como se fosse o Narciso olhando para o próprio reflexo da água e se apaixonando por si próprio. Então, é feita essa comparação, essa analogia, porque a pessoa está aí olhando, né, para si própria no celular, no reflexo dela, no caso, na tela. 2. Responda as perguntas. A qual cena do mito de Narciso a ilustração faz referência? Então, essa ilustração está fazendo referência justamente a esse momento em que o Narciso está se olhando ali no lago e vendo o reflexo dele, e aí, por causa da flecha do Eros, se apaixona pela própria imagem, né? Então, de uma maneira semelhante, a pessoa aí da ilustração está olhando a si mesma, se admirando, né, no reflexo da tela do celular. B. Qual é a crítica feita à sociedade atual e a forma como usamos as ferramentas digitais, como celular e redes sociais? Então, assim, quando essa ilustração faz essa referência ao Narciso, ela está criticando o modo como a gente usa as ferramentas digitais e se relaciona com elas, porque as pessoas estão cada vez mais nas redes sociais e estão sempre aí muito preocupadas com as fotos que postam, com os posts que fazem, né, com as selfies, com o estilo de vida, com mostrar uma coisa que às vezes nem condiz com a realidade, e tudo isso é movido pela vaidade. C. Você concorda que o excesso de uso das redes sociais pode fazer com que fiquemos como Narciso, apaixonados por nós mesmos? Justifique seu ponto de vista. Então, aqui é uma questão também pessoal, é a opinião de vocês que vocês vão colocar. Aula 6. Seria o mosquito o rei dos animais? Então, aqui na aula 6, na primeira questão, ele vai colocar uma fábula, vocês dão um pause, leem, e a partir da 2 a gente responde. 2. Sobre a leitura, responda. Na letra A, ele quer saber como é que foi a experiência de ouvir a história e não apenas fazer a leitura silenciosamente.
Então, para que vocês saibam como foi essa experiência, vocês têm que ter feito isso aí em parceria com algum colega, talvez em sala de aula. Então, assim, dependendo de qual é o contexto em que você está, por conta da gente estar no ensino híbrido, essa pode ser uma questão um pouco difícil de falar, né? Como é que foi essa experiência? Porque talvez você tenha tido somente a opção de ler em silêncio e não de ouvir alguém ler. Então, mas vocês podem também, de qualquer maneira, responder essa parte aqui final, né? Dizendo o que vocês acham que tem de diferença entre ler e ouvir uma história. B. Enquanto lia a história, você imaginou uma voz para a fala do mosquito? Como você acha que seria a voz desse personagem? Então, uma questão aqui pessoal, né? Se você imaginou essa voz, sim ou não, e como que você acha que poderia ser a voz de um personagem como esse, né? Um mosquito, é pessoal. C. Qual é o conflito vivido entre as duas personagens? Então aqui o conflito é o seguinte, né? Elas estão disputando para ver quem que é o rei dos animais, o mosquito ou o leão, quem que pode incomodar ali mais o outro, né? D. No final da história, qual é o efeito de sentido causado pelo encontro do mosquito com a aranha? Então assim, tem um efeito de sentido de humor, né? E de ironia também, porque o mosquito ele consegue perturbar o leão e consegue derrotar o leão, que é muito maior que ele. Mas no fim das contas, que ele tá ali contente e tudo mais, venceu o leão, ele acaba sendo derrotado por uma aranha minúscula que devora o mosquito. Então assim, tipo, ele venceu quem era aparentemente muito mais forte, mas foi vencido por quem era aparentemente muito mais fraco, né? Então tem toda aí uma ironia, né? O leão era muito maior, ele conseguiu vencer, e a aranha, que era minúscula, né, acabou derrotando ele. Então tem assim um ponto trágico, um ponto cômico, né? A gente poderia até dizer que é tragicômico. E tudo isso tem o objetivo de passar uma mensagem para o leitor, fazer ele refletir sobre isso, tipo, como que ele pode transferir, né, essa reflexão para a vida real. Aula 7, mãos à obra. Então aqui ele quer que vocês façam uma fábula, vocês vão criar uma fábula. Então, lembrando que os animais, eles têm que ser os personagens, né? A fábula, ela tem como pressuposto que os personagens são animais, tem que ter um conflito, algum motivo aí para esses animais estarem em conflito. Aí vocês têm que pensar o que vai acontecer, como vai resolver o conflito, qual é a mensagem que vocês querem passar, e tem que dar aí um título também. E por fim, na aula 8, a proposta é que vocês façam a leitura dessa fábula para os colegas de vocês, façam uma apresentação. Então é também uma atividade que depende da adaptação do professor de vocês, por conta do contexto que a gente está de ensino híbrido. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê até a próxima e tchau!